Ele fica na Paraíba até o ensino médio, depois vai para o Recife, para fazer o que se chama de preparatórios, fica um tempo em Recife e depois vai para o Rio de Janeiro, onde vai estudar Direito. Ele chega no Rio de Janeiro em 1940 e vai de novo, também estudou Direito, terminou o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil, que é hoje a UFRJ. Terminou o curso dele em 1944. Nesse meio tempo, enquanto estudante, ele vai se dedicar ao jornalismo, foi um jornalista importante, foi redator de uma revista chamada A Semana e foi revisor do Correio da Manhã durante todo esse período. Então, desde muito cedo, ele tem um contato com a imprensa, como redator, como repórter. Ele vem fazer uma cobertura de uma Semana Santa de Ouro Preto, que rende uma reportagem enorme. Ele fica conhecendo Minas, e se apaixona por Minas Gerais, enfim. Ao mesmo tempo que ele está voltado para essa coisa do jornalismo, ele tem um interesse muito grande por música. Ele estuda música, além de piano, etc. Frequenta o Teatro Municipal, tem uma frequência. Então, o Celso Furtado poderia ter sido qualquer coisa de muito importante em qualquer dessas áreas do qual ele militou. A escolha dele depois por economia, por história, está no meio de um conjunto de preocupações com a vida cultural como um todo, né? Com a vida das ideias. Nesse período também, ele faz um concurso em 1943 para trabalhar no DASP. DASP é o Departamento de Administração do Serviço Público, que é um órgão criado durante o governo Getúlio Vargas, em 1938, para ser um órgão para pensar a administração pública, né? E ele começa a se interessar pelo tema da administração pública, escreve artigos sobre isso, e ele diz que o interesse dele pela economia partiu, em grande medida, dessa necessidade profissional que ele tinha de lidar com o fenômeno da administração pública. Ele se emprega no DASP, começa a trabalhar por lá, como funcionário de carreira, termina o curso de Direito e logo em seguida começa a guerra. E ele se engaja, ele vai ser pracinha. E no final de 1944, ele é convocado e vai para a Europa como tenente e vai para a Itália. Ele vai participar, ele vai ser da FEB, ele vai ser um pracinha. Ele vai para a Itália e, até o final da guerra, ele vai funcionar como oficial de ligação entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano. Ele sabia falar inglês, etc. Então, ele funciona nesse período aí como oficial do Exército Brasileiro. Essa experiência dele de Europa resulta num livro. O primeiro livro que ele publica, na verdade, é um livro de contos, chamado Contos da Vida Expedicionária, de Nápoles a Paris. São histórias que aconteceram com ele durante a guerra e que ele narra nesse livro publicado em 1946. No ano de 1946, ele volta ao Brasil, depois da guerra, fica um tempo no Brasil e aí volta para a Europa para fazer o seu curso de doutorado em economia em 1947. Então, 1947 e 1948, ele vai ficar em Paris, na Sorbonne, onde ele conclui o curso de doutorado dele em economia, com uma tese sobre economia colonial brasileira, séculos XVI e XVII. Então, nesse momento, se define para ele claramente que o que ele iria fazer profissionalmente daí por diante é se dedicar ao estudo de economia. Mas de um ponto de vista histórico, quer dizer, a história sempre foi, para ele, uma espécie de bússola, né? Quer dizer, a maneira como ele enxergou, como ele tratou os problemas de economia, tem sempre um fundamento histórico, tem sempre uma vertente histórica.
Ele volta para o Brasil em 48 e logo em seguida é convidado para participar da experiência que então se iniciava da CEPAL. CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, que foi criado em 48, com sede no Chile, em Santiago do Chile, para pensar os problemas do desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Então, o Celso Furtado se engaja nesse movimento, nessa experiência, que resultou na formulação de um pensamento original sobre a América Latina. A descoberta de que o fenômeno do subdesenvolvimento, que é o que nos marcava naquela época, em grande medida ainda nos marca, não é um fenômeno natural. O subdesenvolvimento é uma produção histórica, né? E o Celso Furtado vai dedicar sua vida, a partir daí, a esse tema: como superar o subdesenvolvimento. Ou seja, como alcançar o desenvolvimento econômico, social, político, cultural, desenvolvimento no sentido pleno. A primeira providência que ele vai tomar é tentar entender por que o Brasil é o que é, né? Por que nós, historicamente, temos sido capazes de fazer importantes mudanças modernizantes. O Brasil é um país moderno, entre aspas, desde o século XIX, né? Várias instituições modernas, o país que se urbanizou muito, que se industrializou, etc., e que, no entanto, não consegue superar essa espécie de condenação que é se tornar um país dependente, um país periférico, um país desigual, sobretudo, de exclusão social, de concentração da renda, da riqueza, do poder, né? Da informação. Então, esses temas passam a fazer parte da ação do Celso Furtado, como economista, como intelectual, mas também como militante, como administrador público, como homem público que ele vai se tornar. Então, ele vai para o Chile, e do Chile ele passa a ter uma atuação na América Latina como um todo, né? Visitando vários países, estudando os problemas do desenvolvimento em vários países da América Latina. Ele publica, em 1954, o seu primeiro livro importante sobre o Brasil, chamado A Economia Brasileira, né? Depois, em 1956, ele publica um segundo livro chamado Uma Economia Dependente, que é uma tentativa de compreender a dependência como algo estrutural, né, que define a economia brasileira. Em 57, ele publica um outro livro chamado Perspectivas da Economia Brasileira. Então, nós estamos em 54, 56, 57, ele vai aprofundando, ele vai desdobrando a compreensão dele sobre o Brasil, né? Em 57 mesmo, ele vai para a Inglaterra, vai fazer um estágio durante um ano na Universidade de Cambridge, e nessa visita, nessa permanência em Cambridge, ele vai tomar contato com um novo instrumental teórico que vai ser muito útil para ele, que é o instrumental teórico derivado das ideias de Keynes. Ele vai entrar em contato com grandes teóricos do keynesianismo que naquele momento estavam em Cambridge, como John Robinson, como Nicholas Caldo, como Pazinetti, enfim, havia um grupo de economistas muito importantes naquele momento na Inglaterra, com o qual ele vai trocar experiências, etc., e vai aprender esse instrumental teórico que vai ser muito importante no desenvolvimento da obra dele. Na Inglaterra, ele escreve o seu livro mais famoso, chamado Formação Econômica do Brasil, publicado em 1959, e que é um livro que um livro que nasce clássico, né? O livro é publicado e logo depois que é publicado, todo mundo já tem absoluta noção que está diante de uma obra definitiva, de uma interpretação do Brasil fundamental, né? Isso em 59. Nesse mesmo ano, ele se torna o primeiro superintendente da Sudene, convidado pelo Juscelino. Ele vai formular os documentos iniciais, as propostas iniciais da atuação da Sudene, né? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Em 62,
61, ele publica um livro que é um livro de tentativa de síntese das ideias dele sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Em 62, publica A Pré-Revolução Brasileira. Em 63, ele é convidado pelo João Goulart para ser ministro do Planejamento e formula e redige o chamado Plano Trienal do Desenvolvimento Brasileiro, de 63 a 65. Esse plano trienal, na verdade, não vai ser implantado, porque ele fica só 6 meses no Ministério, o Ministério cai e o plano é simplesmente engavetado, mas o plano trienal do Celso Furtado é uma tentativa de enfrentar os problemas que estavam colocados naquela época, a inflação, problemas de balanço de pagamento, e, ao mesmo tempo, propor as chamadas reformas de base, né? É a formulação de um plano de governo que contém no seu interior a ideia da reforma agrária, da reforma bancária, da reforma administrativa, da reforma estudantil, chamava reforma universitária. O Celso Furtado combina, então, 2 aspectos importantes nesse livro, nesse plano trienal. Enfrentar os problemas do dia a dia, da aguda crise econômica que o Brasil vivia naquele momento, e, ao mesmo tempo, oferecer uma perspectiva de reformas estruturais, de transformações estruturais. Isso em 63. Ele sai do governo, o governo cai, esse gabinete, ele era o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda era o Santiago Dantas, que era um outro homem importante, um outro político do PTB, muito famoso, um homem de uma inteligência rara, etc. Esse gabinete cai e o Jango tem só um pouco mais meses até o golpe de abril, né, 31 de março, ou 1º de abril de 64. Em 64, antes do golpe, ele publica um livro muito importante chamado A Dialética do Desenvolvimento, que é o livro mais marxista do Celso Furtado, né? Depois, talvez eu fale um pouco sobre isso, sobre como é que o pensamento dele pode ser entendido. Em 66, ele já está fora do Brasil. Em 64, ele é cassado e recebe o convite para... Ele passa por várias universidades como professor convidado nos Estados Unidos e depois é convidado pelo governo francês para ser catedrático da Universidade de Paris. É o primeiro estrangeiro que ocupa uma cátedra de economia na Universidade de Paris. Celso Furtado. E ele vai passar, a partir desse momento, a viver na França até a anistia. Em 66, ele publica um livro chamado Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, e cada vez mais o pensamento dele volta a se preocupar não só com o Brasil, mas com a América Latina. Em 67, ele publica um livro de teoria, chamado Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, que é um livro mais sistemático, mais teórico de economia. Em 68, um livro sobre o Brasil, chamado Um Projeto para o Brasil, que é uma tentativa dele, em 68, de dar à esquerda brasileira, à oposição brasileira, referências para pensar um projeto capaz de se confrontar com o projeto da ditadura militar, do regime militar. Um livro muito duro, muito firme na denúncia do que estava acontecendo com o Brasil e também na proposição de programas e projetos, etc., capazes de transformar a realidade brasileira. Isso em 68. Aí, obviamente, as coisas no Brasil pioram dramaticamente com o AI-5, né? E ele continua trabalhando. Em 69, ele publica um livro que é A Formação Econômica da América Latina, que é uma tentativa de pensar a problemática da América Latina como um todo, né? Em 72, ele publica um livro sobre o Brasil chamado Análise do Modelo Brasileiro,
que é uma tentativa de pensar aquilo que então se chamava do milagre brasileiro, né? Ele faz uma crítica muito atual, né? Em 72 a coisa estava acontecendo e ele vai lá e tenta captar o que de fato significava aquele tal milagre, o que significava aquilo. Em 74, um novo livro sobre o Brasil, chamado O Mito do Desenvolvimento Brasileiro, onde ele tenta mostrar que aquilo que se chamava de desenvolvimento não era desenvolvimento, era crescimento econômico e, como tal, tinha fôlego curto, né? Não significava transformação estrutural. Né? Isso em 74. Em 76, ele publica um novo livro de teoria chamado Prefácio a uma Nova Economia Política, que é um livro muito ousado, porque nesse livro o Celso Furtado simplesmente dialoga com toda a teoria econômica contemporânea, né, daquela época. Ele tenta construir uma espécie de articular tudo aquilo que havia de mais contemporâneo, mais avançado na teoria econômica, numa visão mais articulada, mais sistêmica, né? Como se fosse uma refundação de uma economia política para dar conta dos problemas daquela época, né? Nos anos 70. Em 78, ele publica o que eu considero o livro mais importante dele, pelo menos o livro que eu mais gosto dele, chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Esse é um livro notável, porque eu acho que nenhum brasileiro, antes dele nem depois, ousou tanto em pensar problemas políticos, culturais, filosóficos, com tanta desenvoltura. É alguém que, sendo da periferia do Brasil, olha para a cultura contemporânea, para as grandes questões contemporâneas, com uma altivez, né? Com uma segurança, com um descortínio, com uma lucidez de olhar que eu acho que raras vezes se viu por aqui. É um Celso Furtado que tem, naquela época, 58 anos, é um homem maduro, mas que tem uma vitalidade, tem uma coragem, né, de confrontar problemas de grande envergadura, né? Problemas de toda a natureza. O livro é um livro que, ao mesmo tempo, é um ensaio filosófico, um ensaio sociológico, um ensaio político, um ensaio econômico, né? Sem nenhuma preocupação com os vícios da academia, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito curiosa no caso Furtado. Ele sempre foi professor durante esse tempo todo, mas isso nunca deixou que ele, nunca contaminou. Quer dizer, a maneira como ele tratava as questões tinha sempre um vigor, uma certa liberdade de exposição, uma liberdade formal, que é muito pouco comum entre acadêmicos, que costumam ser muito contidos, muito formais, né, nas suas disciplinas, né, nos seus recônditos profissionais. Ele não. Ele se permite ser interdisciplinar e transdisciplinar quando isso não era dito desse modo, né? Ele antecipa, na verdade, nesse livro, muita coisa que hoje é comum, mas que na época era uma inovação, era novidade. Isso em 78. Na década de 80, ele faz duas coisas importantes. Ele publica 3 livros autobiográficos, livros memórias, livros que têm títulos muito bonitos, né? O primeiro chama-se A Fantasia Organizada. O segundo chama-se A Fantasia Desfeita. E o terceiro é Os Ares do Mundo, né? Que conta a história dele, a história dele, a fantasia organizada. É como é que ele pensou os problemas inicialmente, depois a fantasia desfeita, o golpe de Estado e o fato dele ter que se exilar, se afastar do Brasil. E Os Ares do Mundo é esse contato que ele passa a ter com muito mais intensidade
com os problemas do mundo inteiro, com as questões não só do subdesenvolvimento, do Brasil, da América Latina, mas com os problemas do Irã, da Índia, da China. Ele viaja muito e escreve, da Venezuela. Ele escreve coisas importantíssimas sobre todas essas questões que são comuns a essas realidades, né, da periferia do sistema capitalista. E também tem uma obra muito de combate. Por exemplo, um dos livros mais importantes dele, de 83, chama-se Não à Recessão e ao Desemprego, né? Eu acho que isso é uma palavra de ordem atualíssima, né? Falar não à recessão e ao desemprego. Tem um outro livro dele, que é o ABC da Dívida Externa, que é uma desmontagem dos mecanismos da dívida externa. Então, o Celso Furtado, dos anos 80, é um combatente, é um militante das questões nacionais mais vivas. Com o fim da ditadura, ele volta ao Brasil e se torna ministro da Cultura do governo Sarney. Por um tempo, e nessa condição de ministro da Cultura, ele formula algumas ideias sobre cultura brasileira que são extremamente importantes, extremamente interessantes. E esse é uma outra guinada, digamos assim, uma chama de guinada. Essa, na verdade, é uma explicitação de algo que estava contido desde o início na obra dele, e que é essa dimensão. Se a história sempre foi muito presente, a cultura também foi muito presente, quer dizer, a dimensão cultural. No final da vida, ele vai dizer que, na verdade, o desenvolvimento se expressa como desenvolvimento cultural. A forma mais plena do desenvolvimento cultural de um povo se dá através da cultura. E, como ministro da Cultura, ele foi ministro durante algum tempo, não muito tempo, mas ele vai formular, ele vai ter um papel muito importante na definição, digamos, de uma visão em que economia, política, desenvolvimento, cultura se entrelaçam, se imbricam, né? Continua publicando até o último livro. Ele morreu em 2004. Em 2003, pouco antes de morrer, ele publica um livro que é um livro que também é impressionante, chama-se Raízes do Subdesenvolvimento Brasileiro, onde ele retoma os temas do início da carreira dele, da obra dele, para falar a respeito do subdesenvolvimento como produção histórica, falar a respeito, afinal, do imperialismo, né? Que é a questão que importa discutir, né? Imperialismo como um fenômeno fundamental de produção do subdesenvolvimento. Então, no caso do Celso Furtado, tanto quanto no caso do Caio Prado Júnior, nós estamos falando de intelectuais, de homens de ideias, que também foram homens de ação, né? Cada qual à sua maneira buscaram não só pensar o Brasil, mas intervir, dar a sua contribuição também no plano da ação prática, do exemplo, da capacidade de resistir ao canto da sereia de certos modismos, de certas seduções baratas que eles resistiram bravamente e que, no caso deles, significou uma certa retidão, uma certa postura exemplares, né, do ponto de vista de uma ética sem adjetivos, né? Toda vez que você começa a adjetivar a ética, é porque ela não é ética. Ética é alguma coisa que tem que se impor a todos da mesma maneira, né? Então, o Caio Prado e o Celso Furtado são figuras extraordinárias porque combinaram aspectos da vida política e da vida cultural que são permanentemente necessários. Qual que é a diferença que eu vejo? Há algumas diferenças entre eles. A primeira é, o Celso Furtado sempre se colocou como um reformista. Diz assim, eu sou um reformista.
Enquanto que o Caio Prado sempre se diz, eu sou um revolucionário, quer dizer, a minha perspectiva é a revolução social, a transformação radical da sociedade. O Celso Furtado diz, não, eu acho que o processo de transformação do Brasil se dará por reformas cada vez mais aprofundadas, mais alargadas, que no final resultarão no desenvolvimento. O que significa o desenvolvimento para ele? A emancipação plena, de todos os pontos de vista, né? Cultural, social, tecnológico, etc. Digamos que, no final, as duas perspectivas convirjam para a maneira como o Celso Furtado pensa reformas é uma maneira que significa transformações estruturais, que é algo que pode vir também do ponto de vista da revolução. Então, ainda que os dois digam, um fala em revolução, o outro fala em reformas, a maneira como o Celso Furtado pensa as reformas, eu acho que não há muita diferença do que é uma revolução. Ele não usa a palavra, ele se recusa a falar em revolução, mas o que ele entende como sendo reforma é algo que não é compatível com a existência de uma sociedade desigual, uma sociedade marcada pela exclusão social. É uma perspectiva de reforma que distribui renda, riqueza, poder, informação, né? E que é algo que, a meu juízo, é absolutamente compatível com a ideia de revolução. Então, eles têm essa diferença. Uma outra diferença, essa é mais marcante, nesse ano de 1954, os dois publicam dois livros, Economia Brasileira, o Celso Furtado, e Diretrizes para a Política Econômica do Brasil, o Caio Prado. O que o Celso Furtado, mais ou menos, formula nesse livro é que a industrialização é um dos elementos, 54, que são decisivos para o desenvolvimento brasileiro. A industrialização é é único, mas é um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Bom, o que o Caio Prado faz é exatamente discutir essa ideia. Ele diz que a industrialização por si só não é capaz de desenvolver o país. E aí nós temos um ponto de tensão entre as duas perspectivas, né? Quer dizer, a industrialização é, obviamente, algo importante, mas, por si só, ela não é capaz, porque ela, por si só, não é capaz de transformar as estruturas do país. Você pode ter industrialização, como teve, e manter o país subdesenvolvido, dependente, periférico, desigual, excludente, né? Então, nisto há uma divergência entre os dois, havia, né? E eu acho que essa divergência tendeu a desaparecer porque o Celso Furtado foi mudando, eu acho, né? Nesse caso, o Celso Furtado se aproximou da posição do Caio Prado, né? O Caio Prado, em relação a esse ponto, tinha muito mais clareza sobre os limites de uma perspectiva que simplesmente apontava para a modernização, para a industrialização. Isso só não a resolve. O Brasil é um país muito moderno em vários aspectos. Tem uma história de modernização importante em vários aspectos. É um país extremamente urbanizado. A taxa de urbanização no Brasil chega a 80%. Mais de 80% da população brasileira moram em cidades. E é um país significativamente industrializado. Essas três coisas, industrialização, modernização e urbanização, nas experiências anteriores, toda vez que um país ficava urbano, moderno, industrializado, ele ficava rico. O caso brasileiro é um caso de que um país que é urbano, industrializado e moderno e não é rico, é pobre. O que não deu certo nessa conjunção desses três elementos? É isto, efetivamente, que nós temos que entender e que o Celso Furtado, no final da obra, da vida dele, etc., vai tentar explicar, né? Quer dizer, essas coisas não aconteceram porque tanto essa modernização, quanto essa industrialização, como essa urbanização, se deram num contexto de uma economia dependente, de uma economia com um mercado interno restrito, com uma distribuição de renda concentradíssima, com ausência
daquilo que mais tarde o Celso Furtado vai chamar de distribuição primária da renda, né? Ele usa essa expressão a partir de um economista indiano chamado Amartya Sen. Amartya Sen diz: um país, para se industrializar, para se modernizar, etc., e para se desenvolver, precisa distribuir a renda. O que é distribuir a renda? É distribuir renda e riqueza, terra, por exemplo, fazer reforma agrária, mas também distribuir habilitações, qualificações que permitam às pessoas se apropriarem das tecnologias contemporâneas, dos códigos, das linguagens contemporâneas. No fundo, a distribuição de renda é, ao mesmo tempo, um processo de distribuição de renda, mesmo em riqueza, mas também de distribuição de habilitação que permita às pessoas se apropriarem do mundo contemporâneo na sua complexidade. Se os países não fizerem isto, eles jamais conseguirão superar essa barreira do subdesenvolvimento. Quer dizer, em torno desse problema, Caio Prado e Celso Furtado se dedicaram a vida inteira, né? Cada qual à sua maneira. O Caio Prado falando em revolução social e o Celso Furtado falando em reformas. Mas, no fundo, as duas perspectivas significavam a transformação estrutural do Brasil num país justo, igualitário, livre, democrático, enfim, todas essas virtudes que são fundamentais para efetivamente encarnar a ideia de desenvolvimento.